Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Lar. Feliz Ano Novo, um ótimo 2025 para todos nós, com muito trabalho, graças a Deus. E antes de iniciarmos, peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Item 9. Nas conversações. Não se irrite com o interlocutor, se ele não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago. Se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nefrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servir. Seja leal. Não fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalho de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se que o mal não merece comentário em tempo algum. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem,
Abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse. Obrigado, Rubem. Vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Necessidade de caridade segundo Paulo. A minha tela está sendo compartilhada? Sim. Obrigado. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, e eu até pouco tempo atrás achava que essa era a letra do Legião Urbana. Se eu não tiver caridade, serei como bronze que sou e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, não se rejubila com a verdade, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo opera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. O famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Comentários? Fred e minhas irmãs, você vê que ele coloca a caridade sobre a fé e a esperança, né? Sobretudo é impressionante essa abordagem da fé. Porém, nós sabemos aí, inclusive por comentários do Chico Xavier, do porquê que a caridade é a mais importante. Porque ela pode ser exercida até pelos ateus. Disse o Chico Xavier que ele conheceu na sua longa existência ateus que praticavam a caridade de uma forma excelente, exemplar, né? E que muitos pessoas que se diziam religiosos não devidamente. Às vezes exerciam a caridade, mas com ostentação, que é um pecado muito grave aos olhos do Cristo, né? Obrigado, meus irmãos.
Interessante você falar isso, Rubem, porque realmente, né? Tem pessoas que nem acreditam, não acreditam em Deus, não acreditam em nada. E, né, se dedicam a auxiliar o próximo, né? E mesmo assim, Deus as vê, né? Deus as auxilia porque o que é mais importante para Ele é que nós façamos o bem. E o motivo de nós estarmos aqui, né, é justamente por isso. Nós acreditamos, né, nós falamos de Deus, de Jesus, mas nós somos ainda tímidos em fazer a caridade, né? Estamos muito atrás desses que em nada acreditam e assim fazem a caridade. Esses estão subindo os degraus da escada um pouco mais rápido do que nós que temos todo esse conhecimento. Porque o que é a doutrina espírita? Senão uma escada, um instrumento. E a caridade é a força que nós fazemos para subir essa escada. Porque na medida que nós renunciamos aos nossos prazeres, mas eu não digo aqui renunciar, né, como muitos fazem, para pagar promessa, né? Porque que utilidade tem isso? Você deixar de comprar alguma coisa que você quer, ou então deixar de comer chocolate, enfim, N coisas aí que a gente pode deixar de fazer, se isso não se reflete em benefício ao próximo. Então, que os nossos sacrifícios, né, possam ser úteis. Se for para a gente se privar de alguma coisa, seja em benefício de alguém. E também a gente deve falar aqui da caridade moral, né, que é a caridade mais difícil de se fazer. Que é quando alguém nos faz algum comentário que nós não gostamos, então que a gente não responda na mesma moeda. Às vezes a gente tem aquele instinto, aquela resposta pronta, né? De toma lá da cá, mas a gente tem que refrear isso porque o mais corajoso, né? É o que mais está evoluindo é aquele que paga o mal com o bem. E quantas vezes nós fazemos isso? Muitas vezes a gente escorrega ainda. E vamos escorregar ainda bastante, porque o nosso caminho é longo. E eu fico pensando, né? Os espíritos amigos nos dizem que a mesma distância entre os animais e nós é a nossa distância até uma perfeição relativa. Então, tem qualidades morais, espirituais, que nós sequer temos condição de compreender, né? Talvez esses espíritos, né, mais elevados, como Dr. Bezerra de Menezes, Chico e muitos outros, talvez eles tenham já um entendimento maior do que falta, desse abismo que nos separa dessa perfeição relativa. E interessante que a gente vê que esses espíritos elevados, eles servem a todo momento. Eles não reclamam hora extra, eles não reclamam férias, né? Eles trabalham com de uma maneira incansável, né? E às vezes a gente chegou no final do ano, dá uma paradinha, né? Às vezes não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, acha uma desculpa para cá, uma desculpa para lá, estou muito cansado, né? E quando a gente tem que converter esse nosso tempo aqui na Terra em tempo útil, é claro que nós estamos encarnados, né? Nós precisamos aí responder às coisas do mundo, né?
temos um trabalho, temos uma família, né? Eu tenho um nenê que chora aqui ao fundo, Leonardo, né? Que ele e a Marina são as tarefas mais importantes, depois o casamento. Mas aí, essas tarefas espirituais, elas vêm depois que a gente cumpre todas essa, é, essas outras demandas, né? Chico, por exemplo, cuidava do irmão doente, trabalhava como funcionário público, né? Tinha aí recursos muito limitados, né? E mesmo assim ele fazia a caridade, né? Ele conseguia, mesmo na sua limitação financeira, fazer a caridade para as pessoas, não só a caridade material, como a caridade moral, estava sempre disponível, né? Tinha uma força de vontade, é que assim, não dá para a gente se medir, se comparar com esses gigantes, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a comparação é o ladrão da alegria. Então, a gente é diferente todos, de todas as outras pessoas. Então, a gente não deve se comparar com ninguém. Mas a gente sempre deve procurar um passo de cada vez, um pouquinho a mais hoje, o que eu consigo fazer hoje e ir encaixando. E hoje, diante das minhas ocupações, né, eu sinto que minha vida é como se fosse um monte de peça de Lego. Encaixa aqui, faz isso, faz aquilo, encaixa o outro, vai fazendo. E quando a gente vê, a gente já caminhou pelo menos um pouco. Comentários? Não, Fred, obrigada. O Fred, você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Parece que, por exemplo, um homem como o Chico, né? Que nas limitações dele, materiais, ele fazia tanto, né? No trabalho espiritual, moral. Parece assim que o agir na caridade é o combustível para ele conseguir superar todas as dificuldades dele e fazer cada vez mais, né? É impressionante como que você começa a analisar assim como que era a vida do Chico. A gente fala do Chico, mas tantos outros, né? Que foram tão trabalhadores como ele, assim, e com tanta dedicação, né? Então a gente fica pensando, analisando, fala como que conseguia, né? Como que conseguia, mas deu conta, né? Graças a Deus, esses espíritos mais assim evoluídos, né? Porque já são mais preparados, né? Mas a gente também tem que lutar, né? Para chegar lá, chegar no dedãozinho do pé dele, pelo menos, né? Devagar a gente chega, se Deus quiser. Verdade. Fred, é difícil para a gente mensurar, né, a evolução desses avatares na seara do bem. Mas o que nós fomos dotados é de inteligência para melhor exercermos aqui as nossas atividades na vida material, né? E tem uma colocação sobre inteligência dita por Allan Kardec, eu vou até ler para vocês. Ele fala assim, que inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade. O homem mais inteligente pode fazer péssimo uso das suas faculdades. Mas isso nós estamos em todos a caridade, exercer a fé e termos esperança, né, em dias melhores. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Obrigado, Roseli.
Vamos então passar para a última parte do nosso Evangelho, que são as vibrações. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos superiores, que estão nas nossas casas já há algum tempo, promovendo a limpeza do nosso ambiente, para que fossem aqui recebidos todos aqueles que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos. Vamos então fazer uma vibração por todos aqueles que sofrem, desde os desencarnados, os nossos irmãos que saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Clóvis, o Luiz Roberto, o Alan, o Bruno, o Fred, o Charles, a Juliana, a Verena, a Gabriele, o Elias e tantos outros. Que todos esses irmãos possam ser amparados, possam ser auxiliados. Se você que nos ouve no YouTube conhecer pessoas que também se suicidaram, pense nessas pessoas agora, faça preces regularmente por elas, anote num caderninho o nome delas, como Chico fazia, pois muitas vezes essas pessoas acabam sendo esquecidas pela própria família, porque nós sabemos, o suicídio deixa um rastro de tristeza. Vivemos ainda pelos nossos irmãos que estão sofrendo obsessões cruéis. Nós sabemos que os obsessores nada mais são do que aqueles que não perdoaram as faltas, as traições, os prejuízos que sofreram em suas vidas materiais e agora vêm para cobrar a conta. Que esses irmãos possam ser tranquilizados, novas oportunidades possam lhes ser disponibilizadas para um novo recomeço. Nessa época de virada de ano, vivemos também pelos nossos governantes. Que todos esses homens e mulheres que detêm provisoriamente o poder na Terra sejam amparados para que possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos pelas instituições religiosas, de que natureza for, por todos aqueles que fazem a caridade, não são manchetes nos jornais, enfim, por todos aqueles que trabalham na seara do Cristo, mesmo que não acreditem, mas que fazem a caridade, como foi o tema aqui da noite. E vamos pedir finalmente a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja. Um feliz 2025 para todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre, nos traga muita paz, muita luz e muita força para vencermos nossas adversidades em mais um ano que se principia. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Um feliz 2025, que seja todos muito amparados por